foi pego de surpresa, eu não trouxe nem. Glória a Deus por isso. Deus de maravilha é Deus Santo, aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Não falou ainda. 1 Timóteo, capítulo 3. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitado. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que o diabo caiu. Também deve ser de boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Até aqui. Difícil, né? Paulo escrevendo a carta a Timóteo, uma orientação à igreja, Paulo cita como deve ser o pastor. E ele deu uma lista de coisas aqui que é muito difícil de ser cumprida. Mas todos nós, essa carta aqui serve para nós. Por quê? Todos nós somos pastores do nosso lar. Todos nós somos pastores do nosso lar. Aleluia. Deus te constituiu como cabeça do seu lar. Então nós temos funções. E a primeira função que eu quero falar com vocês é que nós, que somos cabeça do nosso lar, nós devemos ser sacerdote do nosso lar. Aleluia. O que é o sacerdote do lar? O sacerdote é aquele que apresenta os anseios da família para Deus. A função do sacerdote era levar a Deus o clamor da nação de Israel. Era apresentar um sacrifício diante de Deus para que Deus perdoasse os pecados de Israel. E assim é na nossa família. Nós devemos ser assim. Nós devemos ser aquela primeira pessoa que se ajoelha e aquela pessoa que apresenta diante de Deus os pecados da nossa família, os nossos filhos, as nossas esposas. E nós que temos que assumir essa função. Mas o que nós temos visto hoje são homens fracos na fé que não conseguem manter uma vida de oração, uma vida de devoção a Deus. Nós estamos vivendo uma desvalorização da hombridade. Nós estamos perdendo essa hombridade. E Satanás tem entrado dentro das casas e tirado o papel do homem de liderança. E colocado o papel de liderança na mulher, nos filhos, em tantas outras coisas, mas o homem não tem sido respeitado dentro da sua própria casa. E o sacerdote, ele era a pessoa mais respeitada em Israel. Porque era aquele que tinha contato direto com o Pai. Era o único que podia entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifício. Então você, como homem, coloque-se nessa posição de entrar no Santo dos Santos para apresentar a Deus um sacrifício pela sua família. Sim, Deus. Você deve ser o sacerdote do seu lar. Se você veio aqui hoje, é porque Deus tem te chamado para assumir essa posição. Para assumir este lugar. Não ceda o seu papel. Quando há uma inversão de papel dentro do lar, a casa está fadada à ruína. Quando eu deixo de assumir o meu papel na minha casa, aquela posição de homem, está fadada à ruína a minha geração. Por quê? Os filhos não respeitam mais os pais. Por quê? Porque não vê o pai tomando a posição. Não vê o pai tomando a frente, as decisões. Deixa comigo. Como a gente gosta de dizer, todo mundo gosta de futebol, deixa comigo que eu mato no peito e saio jogando. Mas a gente não tem assumido esse papel.
nosso Pai. E é aí que não só a nossa casa perde força, mas também a igreja. Porque a família é a base de uma igreja sólida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, primeira coisa, nós devemos ser sacerdotes na nossa casa. E aí, em Hebreus 5:1 diz: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Era necessário ter um sumo sacerdote. Então é necessário que na sua casa tenha um sumo sacerdote. Deus Aleluia. instituiu com esse papel. Glória a Deus. Amém? Amém. Segundo ponto aqui. Aleluia. Você deve ser profeta na sua casa. Aleluia. O que é um profeta? O profeta é aquele que representava a voz de Deus para a nação. Quando Deus queria trazer algo à nação de Israel, ele usava o profeta para falar. Quando Davi pecou, quando ele adulterou, Deus usou um profeta para apresentar o pecado dele e falar assim: você pecou. Samuel era um profeta e era um juiz sobre a nação de Israel. Era ele quem dava ali o direcionamento de Deus. Então, na sua casa, quem tem sido o profeta lá? Será que nós que estamos direcionando a nossa casa baseado naquilo que Deus tem falado conosco? Mas nós só podemos falar se nós temos intimidade com Deus. Verdade, Deus vai Jesus. falar conosco e nos direcionar a nossa casa se nós não temos intimidade com Ele. O profeta, ele tinha intimidade com Deus. Glória a Deus. O profeta não rejeitava a voz de Deus. Pelo contrário, ele falava aquilo que era bom e aquilo que era ruim. Então nós precisamos tomar essa posição também de direcionar a nossa casa. Peraí, onde que minha casa está indo? Será que nós estamos vivendo uma bagunça aqui dentro da nossa casa aqui? Será que está todo mundo perdido? Falta de direção? Será que os nossos filhos não estão na presença do Senhor? Por que eles não estão na presença do Senhor? Vamos entender o problema e resolver esse problema? Senhor, aonde eu estou errando? Senhor, aonde eu preciso melhorar? Senhor, aonde eu preciso buscar? Senhor, aonde eu preciso me derramar? Senhor, o que eu preciso fazer para que a minha casa esteja no centro da sua vontade? Aleluia. Porque a palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, Eu e Jesus. a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E há uma promessa sobre a nossa casa. Aleluia. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio, que fala assim: eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele ainda nos aconselha: escolha, pois, a vida, para que viva tu. E aí é uma série de bênçãos que nos acompanham. Aleluia. Amém. O homem que teme ao Senhor, o homem que se derrama diante do Senhor, a geração dele é impactada. É, Deus. Quantas pessoas já ouviram testemunhos de pessoas que buscaram ao Senhor e a vida da família mudou? Porque ele colocou a família nos pés do Senhor. E ele foi profeta na sua família. Como é que eu quero participar da igreja? Como é que eu quero ser ativo na igreja? Como é que eu quero ser um pastor na igreja? Como é que eu quero ser um diácono na igreja? Se eu não consigo coordenar a minha família, direcionar a minha família? Se a gente não consegue direcionar a nossa família, nós falhamos no nosso propósito, porque a Bíblia diz que aquele que casou, parafraseando aqui, aquele que casou, aquele que tem uma esposa, que tem uma família, deve cuidar da família, das coisas da família. Deus. Então Deus te constituiu como um profeta. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em Gênesis 18, 19 diz assim: pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Deus. Aqui é quando Abraão teve um encontro com os 3 homens, que eram anjos.
Algumas partes da teologia diz que até o próprio Jesus estava ali, porque depois ele teve aquele clamor por Sodoma e Gomorra. Ele falou: eu o escolhi para que ordene que os seus filhos e seus descendentes conservem no caminho do Senhor. Aleluia. Nós temos pregado para os nossos filhos? Ou temos deixado esse papel com a igreja? O primeiro ponto, o primeiro papel dentro de casa é: os nossos filhos, eles não nascem crentes. Os nossos filhos, eles não nascem convertidos. Eles precisam ser direcionados. Instrua o seu filho no caminho que deve andar. Então, quando ele for velho, os filhos. É nós, como homens, que temos esse papel. Eu ouvi falar que é mais fácil quando um homem se converte e a esposa ainda não é convertida, e nem os filhos, ele conseguir levar a família para Deus do que quando a mulher se converte primeiro. Porque existe uma autoridade sobre os homens. Aleluia. Deus, aleluia. Existe algo que Deus derramou sobre as nossas vidas, que é nosso, é da masculinidade, é da hombridade. E nós precisamos exercer isso como um profeta do Senhor, para direcionar a nossa família. O terceiro ponto aqui, nós devemos ser provedor. Então nós devemos ser sacerdote, nós devemos ser profeta e nós devemos ser provedor. Aleluia. Em 1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não cuida dos seus parentes, em especial de sua casa, da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Quantas pessoas têm abandonado a sua família? Quantos homens têm abandonado a sua família para viver uma história fora da sua casa, com outras mulheres, com amigos, e tem deixado de prover a necessidade para a sua casa? Aí eu falo, quando prover, necessidade espiritual, como nós acabamos de ler, e necessidade física. Existem homens que são negligentes quanto à provisão da sua casa. Hoje nós temos visto uma geração onde muitos homens não querem sair para trabalhar, porque as mulheres estão tendo sucesso e o homem quer ser o dono de casa. Verdade. Nossa, Deus nos chamou para prover. Amém. Nos chamou para sair, para ganhar o pão. Nós temos visto negligência, homens preguiçosos, homens que não pegam mais no arado, homens que não conseguem sustentar mais a sua casa, que não conseguem colocar o pão de cada dia dentro de casa, que tem vergonha de vender, que tem vergonha de sair, que tem vergonha de trabalhar, e não estão nem aí. Então nós precisamos ser provedores da nossa vida. Nós precisamos prover as necessidades da nossa esposa, dos nossos filhos. Não tem problema a mulher ganhar mais do que nós. Não tem problema. Mas as necessidades básicas da sua casa devem ser supridas por nós. Devem ser supridas por vocês. Isso aí. Somos nós que devemos suprir essas necessidades. Amém. Então não negligencie isso. É um privilégio poder falar que você colocou o pão na sua casa. Isso é honra. Glória a Deus. Por quê? O homem tem essa necessidade de ser o provedor. Eu conheço pessoas que muitas vezes se sentem subestimadas ou desprezadas porque a mulher ganha mais do que ele e ele não consegue sustentar. Mas quando você vai ver também a raiz do problema ali, você não vê um esforço.
você não vê uma questão de querer melhorar, de querer avançar. Aleluia. Não vai lá, não faz uma faculdade, não faz uma pós-graduação, não sai para vender, não aprende a fazer um curso online para vender, para aprender uma nova profissão, uma marcenaria, uma carpintaria. Nós, como homens, precisamos nos virar. Uma vez, eu não era CLT, e aí eu perdi o meu trabalho, e eu lembro que eu estava acomodado com aquele trabalho. E quando eu perdi esse trabalho, eu tinha que ligar para tantas pessoas para pedir uma nova oportunidade. E eu lembro que o meu ego ele era ferido assim, e eu não conseguia ligar para as pessoas, me humilhando para um trabalho. Mas eu precisava sustentar minha casa. E eu comecei a ver que se eu não me humilhasse, se eu não quebrasse esse ego, eu não ia colocar o pão dentro da minha casa. Não é a função da minha esposa. Não é a função dele. E aí eu quebrei esse orgulho que tinha dentro de mim e consegui um trabalho. Não era grandes coisas, mas era um passo. Era uma ponte. Amém. Era um início. Aleluia. Glória. Então, às vezes, você precisa recuar para avançar. Isso aí. É como a flecha, né? Para a flecha avançar, você puxa ela para trás. Isso aí. Não despreze o início. Melhor é o final das coisas do que o início. Você precisa ter persistência e constância naquilo que Deus te colocou. Muitas vezes nós queremos, quer ser rápido. Eu quero que as coisas aconteçam assim, da noite para o dia. Não, eu preciso ter paciência. Amém. Eu tenho exemplos dentro da minha família de pessoas inteligentíssimas que poderiam ser hoje ricas, bem em situação, mas por causa do orgulho e de querer avançar os passos, hoje não tem nada. Pessoas que estavam num bom trabalho, num bom emprego, esperando um passo para ser um gerente, para se tornar um diretor, meteram os pés pelas mãos e hoje não tem nada. Então, acalme-se. Coloque-se no lugar, pergunte a Deus. Ore a Deus. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Aleluia. E por último aqui, para a gente finalizar, você deve ser o protetor da sua casa. Aleluia. O protetor. Como eu disse, muitos têm negligenciado essa função de proteger a sua casa. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como vocês têm protegido a sua casa? Contra as armadilhas de Satanás? Contra as armas deste mundo para influenciar os nossos filhos? Contra as amizades dos nossos filhos que querem levar os nossos filhos para as drogas? Que querem levar os nossos filhos para a prostituição? Como você tem blindado a sua casa? Como você tem blindado? Lá em Efésios 5:25 diz: maridos, amem cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Cristo protegeu a igreja. Nós estávamos condenados ao inferno, à morte, mas Deus enviou Jesus para nos libertar das garras da morte, e nos deu nova vida nele. Será que você está disposto a dar a vida pela sua família? Será que você está disposto a dar a vida para proteger a sua família? Eu não estou falando aqui só da parte física, da parte espiritual. Famílias têm se definhado, morrendo, porque os homens não têm protegido a sua família. É verdade. Nós não temos assumido um lugar de protetor. Peraí, deixa eu ver o que você está vendo no celular aí. Peraí, o que é isso aí? Às vezes um menino de 12 anos, 13 anos, tem uma televisão no quarto, um computador no quarto, um tablet. Aí você vai pegar lá, o menino, não mexe no meu tablet não. Mas calma aí, peraí. Dentro da minha casa mando eu. É isso aí. O que você está vendo aí? Deixa eu ver. Que tipo de
de coisas vocês estão vendo na internet? Isso aí. Que tipo de amizade que vocês têm andado? Traz os seus amigos aqui em casa, deixa eu conhecer eles. Para as meninas, o que você tem feito na escola lá? Que tipo de amizade que as meninas estão andando? Você está fazendo os trabalhos de casa? Sua esposa, por onde sua esposa tem andado? Por onde você tem andado? Porque quando nós andamos por caminhos tortos, nós estamos em legalidade, estamos abrindo uma brecha para que Satanás destrua a nossa família. Satanás ele não precisa de um rombo, ele não precisa de um buraco, ele precisa de um furinho. Imagina você saindo para viajar, quando você preparou tudo ali à noite, colocou tudo dentro do carro, e de manhã você chega no carro e o pneu está furado. Nossa, eu vou ter que levar no borracheiro. Chega no borracheiro, o borracheiro pega aquele pneu, olha para ele e fala assim: olha o tamanho do prego que está no pneu. Minúsculo. Mas o que ele fez? Atrapalhou a sua viagem. Ou muitas vezes trouxe algo maior. Poderia você estar andando, o pneu estourar, você ter que perder, ter uma questão de morte, ou perder a viagem toda por causa de uma confusão, porque aí a sua esposa vai começar a falar na sua cabeça, você vai ficar estressado. E aí seus filhos também, e aquela confusão. E tirou a paz da sua família por causa de um furinho. E quantas vezes nós chegamos em casa e há uma gritaria, uma confusão, um querendo falar mais alto do que o outro, e nós não estamos protegendo o nosso corpo. Então você deve ser aqui, para a gente concluir, você deve ser sacerdote, profeta, provedor e protetor. Oh, glória a Deus. O Senhor não te chamou para negligenciar essas coisas. Amém. Glória Ele a te Deus. chamou para ser um homem dentro da sua casa. Para ser uma coluna, para ser uma rocha, para ser aquele que fecha todas as portas. Aleluia. Ninguém toca na sua família. Glória Sua a Deus. família é o que você tem de mais precioso. Sim, ó Deus. Aleluia. Quantos homens deixaram a sua casa para se envolver em prostituição? E depois toda a sua família foi destruída e ele não consegue voltar mais, ele não consegue se reconciliar com Jesus, ele não consegue avançar mais, o seu trabalho é destruído, a sua vida profissional é destruída, a sua vida pessoal é destruída, se entrega às drogas, se entrega às bebidas e uma coisa vai alavançando a outra. E no final de contas, ele perdeu não só a família, mas como a salvação. Verdade, é isso aí. Porque ele não observou as pequenas raposinhas. Meu Deus. E são elas que estão destruindo.